Olá família, no quadro de hoje eu quero falar sobre a nova ordem mundial. Mas antes de entrar no tema, eu preciso cumprimentar, parabenizar as nossas mulheres, porque no último dia 8 nós celebramos o Dia Internacional da Mulher. Então, parabéns, você mulher, não somente capixaba, brasileira, mas de todo mundo, merece o nosso respeito, o nosso amor, o nosso carinho. E de acordo com Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, ele diz que as mulheres, elas devem ser tratadas com sabedoria, com honra e como vaso mais frágil. Mais uma vez, feliz Dia da Mulher. Mas agora eu quero entrar num tema muito sério. A nova ordem mundial. Mas sobre qual aspecto? No aspecto verdadeiro, porque a nova ordem mundial que deve ser pregada, defendida, pronunciada é Jesus Cristo. Mas Eli, o que é isso? O que é isso? Quando nós vemos a experiência de um oficial romano, que ele consentia na morte de pessoas inocentes. Esse homem que perseguia a igreja, os cristãos, depois teve um encontro com Jesus e passou a ser perseguido por aquilo que ele antes odiava. E esse homem escreve uma carta aos Efésios, como nós identificamos os filhos da luz. E estamos assistindo essa tragédia lá na Ucrânia. Um só homem, um presidente, coordenando a morte de tantas pessoas inocentes. Será que ele é um filho da luz? Você que está me assistindo, você conhece quais são os frutos, as qualidades de uma pessoa que ela se diz é um filho de Deus, um cristão? Por isso que eu estou falando sobre a nova ordem mundial, porque ela deve ser, defendida e nós devemos inclusive doutrinar as pessoas. Porque esse oficial romano, que não somente consentia, mas depois ele perseguia as pessoas, olha o que ele escreveu aos Efésios. Ele diz que os filhos da luz, eles precisam ser completamente humildes. Completamente humildes. E ele vai descrevendo e ele faz uma relação e nós precisamos prestar atenção. Está lá no livro de Efésios, capítulo 4, verso 2. Ele diz que nós devemos ser dóceis. E nós precisamos buscar o que significa uma pessoa dócil. Bom, se nós formos para o antônimo, não é uma pessoa amarga. E nós estamos aí celebrando o Dia Internacional da Mulher, sabemos de quanta violência, contra esse ser especial que Deus fez, mas os filhos da luz não são somente os homens, mas também as mulheres. Eu estou repetindo, completamente humildes, devemos ser completamente dóceis. Numa versão, revista atualizada, diz assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Mas nós estamos assistindo guerras das torcidas, novamente, num esporte tão amado como o futebol, estão lançando bombas contra os profissionais do esporte. Continuam tirando vidas de pessoas inocentes. Tragédias. Até quando nós vamos, continuar assistindo sem fazer nada? Inclusive chama a atenção das nossas autoridades, aqueles que foram constituídos, os nossos representantes políticos, precisamos fazer mais leis rígidas porque estão acreditando na impunidade. Mas os filhos da luz têm um outro comportamento, completamente pacientes. Davi era homem de guerra, o rei Davi, ele escreveu o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Suportar em amor. É muito fácil a gente suportar em amor aquelas pessoas que nos amam e que nos tratam bem. De repente, você está sendo provado e Deus quer desenvolver em você e nós novas habilidades. E talvez, talvez, por quê? Eu estou repetindo talvez.
tem coisas que estão acontecendo na vida da gente de forma repetitiva. É porque a gente não aprendeu ainda a suportar o nosso próximo como devemos. Os filhos da luz são bondosos, Efésios capítulo 4, verso 32, não maldosos. E quero chamar a sua atenção. Tem coisas que as pessoas fazem, mas elas fazem de forma ingênua. Mas outros não. Outros fazem com maldade. Uma coisa é ingenuidade, a outra coisa é ser mau caráter, má intenção. O erro é humano, mas a gente permitir que as pessoas continuem errando com a gente, aí você não pode reclamar daquilo que você permite. Mas vamos lá, os filhos da luz, eles são compassivos, são mansos, moderados, amigos do bem. Nós precisamos, essa é a nova ordem mundial, procedimento como os filhos da luz e nova ordem mundial. Nós precisamos levar as boas novas do Cristo, porque quem prega isso é Jesus. Jesus fala, se bater de um lado para dar o outro. Se pedir para andar 1 milha, andar 2. Se pedir a capa, para dar a túnica também, atender o amigo inoportuno. Essas doutrinas, esses conceitos, esses ensinamentos, esses mandamentos são mandamentos do Cristo. E isso sim deve ser pregado no mundo inteiro. E isso a ONU deveria conhecer, sabe? É a Organização das Nações Unidas. E propagar isso no mundo. Tenho certeza que nós teríamos muito menos guerras. Os filhos da luz, nós aprendemos e ensinamos nas nossas igrejas que nós devemos perdoar as pessoas. Perdoar não é fácil. Pedro pergunta para Jesus, até 7 vezes, mestre, eu devo perdoar o meu irmão? E Jesus falou para ele, não somente 7, mas 70 vezes 7. O que Jesus está nos ensinando é que nós devemos perdoar sempre. Os filhos da luz perdoam. O interessante é que esse oficial romano se tornou um apóstolo, Paulo. No capítulo 5, verso 1, ele diz que nós devemos imitar, sabe quem? Imitar Deus. Quem que você está imitando? Você é seguidor de quem? Você está adotando comportamentos na sua vida, no seu trabalho, nos seus estudos, na faculdade. Você está imitando quem? Paulo diz que nós devemos imitar Deus. Jesus falou assim, eu sou a luz do mundo e aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aí Paulo nos ensina que nós devemos seguir, imitar, procurar fazer igual, usar como modelo, padrão, Deus. Quem que você está imitando? A conduta de quem você está imitando? Então, os filhos da luz, já estou terminando aqui, diz que nós devemos viver em amor. Agora, o que nós estamos assistindo entre a Rússia e a Ucrânia? Pessoas idosas terem que sair das suas casas, da sua cidade, do seu país. Crianças, pessoas doentes dos hospitais sendo retiradas. Mais de 10 graus abaixo de zero. Isso por causa de um homem cheio de ódio. Os filhos da luz não são assim. E em último lugar, Paulo diz que nós devemos fazer todo o esforço para conservar o vínculo da paz. Olha só, capítulo 5, verso 3 de Efésios. Nós devemos nos esforçar. Perdoe. Abra a mão. Vamos andar a 2ª milha. Você vai lá no Mapa Mundi para você ver o tamanho territorial da Rússia. Se tem necessidade deles lutarem por aquele pedacinho da Ucrânia. Jesus falou em Mateus capítulo 24 que nos últimos tempos o amor de muito ia se esfriar por causa do pecado, por causa da iniquidade, por causa das coisas feias que o homem
faz. Então não é muito difícil nós identificarmos os filhos da luz e os filhos das trevas. E eu quero fazer uma pergunta para você: de que lado você se encontra hoje? Porque a gente tem que estar de um lado. Ou eu estou do lado e procuro me comportar como os filhos da luz, ou literalmente eu estou do outro lado. Não tem como nós termos uma vida nova sem abrirmos mão da vida velha. Vamos identificar os filhos da luz, vamos imitar Deus e vamos nos comportar como tal. Desafios, volta já.